Olá, turminha, eu sou a professora Cíntia e hoje nós vamos fazer mais algumas atividades do livro Ler e Escrever quarto ano. Bom, a atividade é a 5B, organizando as palavras. 1. Observem as palavras do quadro e separe-as em dois grupos, considerando o uso final, ESA com S e ESA com Z. Então, eu vou falar aqui algumas palavras da primeira coluna apenas, para não ficar muito extenso. Princesa, firmeza, tigresa, marquesa. Então, o que nós podemos notar? Todas essas palavras, elas são escritas de formas diferentes, porém elas possuem o mesmo som no final. Nessa atividade, vocês vão separar em grupos. O grupo A pode ser o grupo das palavras terminadas com ESA com S e o grupo B as palavras terminadas em ESA com Z, tá? Coloquem todas as palavrinhas, observem como elas são escritas e depois, na 2, discutam com o grupo uma regra que ajude a lembrar quando usar o ESA com Z e quando usar ESA com S. Então, depois que vocês separarem, vocês vão observar e a partir daí definir uma regrinha que ajude vocês a identificarem quando a gente usa uma e quando utiliza a outra, tá bom? Atividade 3. Procure no caça-palavra o substantivo derivado de adjetivos que são terminados em es ou esa com z. Então, temos aí, as palavras são beleza, grandeza, magreza, mesquinhez, estupidez e insensatez. Eu vou fazer uma aqui com vocês, a palavra beleza. A palavra beleza, ela é um substantivo que foi um substantivo que surgiu a partir de um adjetivo, tá? Substantivo derivado de adjetivo. Que adjetivo é esse? A palavra belo. Então, da palavra belo, eu acrescento o esa com z, porque se trata de um adjetivo. E eu formei uma nova palavra, um substantivo, tá bom? E aí vocês fazem com as demais. Por exemplo, grandeza. Essa palavra ela surgiu a partir do adjetivo grande, ok? Atividade 5C, observando algumas grafias. Es e esa com S. 1. Leia a nuvem de palavras e preencha um quadro de acordo com as suas escritas. Então, nessa nuvem nós temos várias palavras, gentileza, holandesa, japonesa, portuguesa, enfim. Observem todas essas palavras e adicione ao quadro, separando esa com S e esa com Z, como no exemplo. 2. Nas duplas respondam. A. O que as palavras apresentam em comum? Elas têm o mesmo som, têm a mesma escrita. O que elas têm em comum? B. E de diferente. C. Como é possível saber como e quando escrever de uma forma ou de outra? É só prestar atenção nas palavras. 3. Responda. Voltem à nuvem e observem as palavras destacadas. Depois de observar essas palavras, respondam a quem elas se referem. E a outra é o que elas informam sobre as pessoas. Atividade AB. Agora observem como escreveríamos se quiséssemos falar de homens e mulheres nascidos em outros lugares do mundo. Por exemplo, no Japão, se fosse um homem, a gente coloca japonês, com S. Se for uma mulher, né, no feminino, japonesa. Na França, francês, masculino, e feminino, francesa. E aí é necessário que vocês completem Portugal, Noruega, Inglaterra e Irlanda. C. As palavras que vocês escreveram na questão anterior são chamadas de adjetivos pátrios.
porque caracterizam a origem das pessoas, de onde são. Com essa informação, é hora de vocês anotarem suas descobertas em relação à escrita dessas palavras. O que vocês observaram sobre a escrita da forma masculina e feminina desses adjetivos? Atividade 3. Voltem ao quadro da atividade 5C e observem os dois grupos. A. Para relembrar, qual a regra que indica quando usar ESA com Z? E B. Que outra regra vocês formulariam para saber quando usar ESA com S? Atividade 5D. Conhecendo alguns adjetivos pátrios. Primeiro, atenção. Nos documentos de identidade, o registro de nascimento, ou também RG, a denominação do país de origem das pessoas é chamada de nacionalidade e do estado e cidade, naturalidade. Então, a nacionalidade ela sempre será no feminino, mesmo quando se referir a homens. No documento de uma pessoa nascida em São Paulo, os dados seriam os seguintes: nome, Carlos Lima, um exemplo. Naturalidade, São Paulo, cidade, SP, a sigla do estado. E a nacionalidade dele? Brasileira, tá? Completem a tabela. Temos aqui a primeira coluna do país de origem e a segunda nacionalidade. Então, o país de origem da pessoa é Inglaterra. Então, a gente fala que essa pessoa ela é inglesa. No Japão, nós falamos o quê? A nacionalidade dela é japonesa. Sempre no feminino, ok? É necessário que vocês completem as demais palavras. B. Agora que você sabe o que é adjetivo pátrio, pesquise outras palavras como estas, registre e traga para compartilhar com os colegas. Bom, turminha, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.